Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabiana e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, eu resolvi agora à noite fazer um bolo de chocolate. É um bolo que eu costumo fazer aqui em casa, que é um bolo de conforto, né? É um bolo pra gente sentar, colocar no prato com a colher e comer, sabe? De que a gente não tá muito legal, a gente não tá muito bem. Às vezes quando tá naquela TPM, é um bolo, eu falo que é um bolo de conforto. E aí eu vou fazer aqui agora, e aí eu vou gravar pra vocês verem essa receitinha. Vamos lá? Então, pessoal, essa receita vai 3 ovos. Vou quebrar aqui com vocês. 3 ovos, né, como eu disse. Agora, 3 quartos de xícara de óleo. A receita original é 1,5 xícara de açúcar, mas eu só uso 1 xícara. Não coloco mais não, acho que não tem necessidade. Essa receita é feita com água, tá? É 1 xícara de água fervente. E nessa receita também é 1 xícara de achocolatado, mas aqui minha xícara não tá cheia. É o chocolatado que eu tinha, mas eu tenho um chocolate em pó aqui e eu vou colocar 1 colherzinha de chocolate em pó para completar. Então aqui é o achocolatado que eu tinha, mas a receita é 1 xícara de achocolatado, tá? E aqui eu vou colocar uma colher do chocolate em pó. Aí aqui tá o chocolate em pó. Esse meu, ele é 50%, tá? Coloca até mais um pouquinho. Agora, pessoal, é só colocar bater, tá? Esses ingredientes e agora é só bater. Aí, pessoal, bati. E aí agora eu vou colocar a farinha de trigo, tá? A farinha de trigo é 2 xícaras. Então, aqui 1 xícara. E aí a segunda. E aí agora colocamos bater novamente. Pessoal, agora já bati. Vou até mostrar pra vocês como ficou. Olha, pessoal. E aí agora a gente vai colocar o fermento, tá? O fermento é 1 colher de sopa. Uma tampinha. Lá fora já uma tampinha. E aí, vamos colocar bater de novo. Só que agora, eu coloco bater na velocidade mínima, tá? Vai ser só pra misturar mesmo o fermento. Aí, pronto. Agora eu vou untar a forma pra gente colocar a massa. Pessoal, aqui eu untei a forma e joguei um pouquinho de chocolate em pó, tá? No fundinho dela. Dá um gostinho a mais no fundinho do bolo. Então, vamos colocar a massa agora.
E agora, pessoal, eu vou levar pra assar. Pessoal, coloquei o bolo pra assar. E agora vamos aguardar ele ficar pronto. E, pessoal, eu vim aqui, né, falar com vocês um pouquinho. Essa semana eu fiquei um pouquinho afastada, fiquei um pouquinho longe do YouTube. Eu não queria ter postado vídeo pelo menos mais frequente, né, durante a semana. Final de semana talvez não tanto, mas durante a semana eu queria manter mais frequência. Mas, pessoal, essa semana foi uma semana um pouquinho puxada pra mim. Essa semana até crise de rins eu tive, passei um pouquinho de mal, senti dor. Já tive problema de rins passado, né? Que eu precisei de ficar internada. Fiquei uma semana internada na época. Então já tive um problema de rins passado. E essa semana eu senti uma dorzinha. Então teve dia que eu fiquei mais praticamente deitada na sala ali com o Augusto, né? Tem meu pequenininho, vim cuidar dele. E aí a correria, eu vou até gravar pra vocês, que o Augusto foi na psicóloga, foi na fono, né, essa semana. Então eu ia mostrar pra vocês, acabou que eu não consegui filmar, gravar, porque na terça-feira que ele vai na fono, a gente vai no ônibus, né, que eles buscam a gente em casa. Então fica um pouquinho difícil pra gravar. Até tentei gravar um pouquinho, mas acaba que balança muito e não consegui gravar. Na segunda, que é a psicóloga, eu levo, né, de carro. Aí acabou que eu não gravei. Mas é isso. A internet também em casa não tá ajudando. Esse último vídeo que eu postei pra vocês, que foi contando, né, o que aconteceu com o Augusto, né, quando ele estava recém-nascido. Foi um vídeo também que eu queria ter gravado um pouquinho mais, como diz, mais tranquila, né? Mais sentadinha, mais tranquila, para poder lembrar certinho dos acontecimentos e contar. Acabou que eu tentei fazer isso quando o Augusto dormiu, né? Mas ele acordou e eu preciso cuidar dele, né? E acaba que tira um pouco o foco, né? Porque eu preciso olhar ele, às vezes ele começa a fazer uma artezinha, eu preciso de vigiar, né? E aí acaba tirando o foco da gente, a atenção da gente, né? E acaba te deixando alguns passos, algumas coisas que aconteceram no dia passado, na época, né? Passado. E esse vídeo, como ficou um vídeo longo, né? Vocês podem ver ele aí. Eu tento postar com uma qualidade um pouco melhor. Queria poder uma qualidade ainda melhor para vocês, né? Que eu quero focar em algo bom para vocês também. E aí acaba que a minha internet é muito ruim. A minha internet, assim, se eu for ver um vídeo no YouTube, algo assim, até que não. Mas para fazer o upload dela é péssima. Esse vídeo, ele ficou uma noite, um dia inteiro para postar. Que esse vídeo até um dia saiu à noite. E eu tinha programado ele um dia antes para ele cair na manhã, né, cedinho, né, 8 horas da manhã. E ele não ficou pronto. Ficou, na hora que eu olhei, ainda faltava muito tempo. E acabou que ele ficou o dia inteiro ainda para postar e cair só à noite. Então, assim, a minha internet também não está ajudando a postar. Mas eu vou continuar firme. Ainda tem outros relatos para mim poder falar com vocês, né? Igual a minha intenção muito é nos relatos do Augusto, né? Que eu quero poder ajudar outras mães também compartilhando a minha história. E para elas poderem saber que elas não estão sozinhas, né? E a gente também passa por esse tipo de coisa. Então eu quero poder contar para vocês esse relato de eu contando, né, do que aconteceu com o Augusto. No vídeo até que não parece, né? Mas também pelo foco de eu ter a atenção também do Augusto, né? De eu ter que olhar ele, vigiar ele, né? Pra também não se machucar em algo assim, apesar que minha casa eu deixo bem adaptada assim pra ele, no sentido assim que
o alcance dele, ele não vai se machucar. Mas, como ele sempre desafia a gente, ele agora tá dando de escalar. Então, ele pega a cadeira, leva para os lugares que ele quer subir. Então, eu tenho que ficar atento. Então, não demonstrou muito. Mas, no outro dia, né, que o vídeo ainda tava subindo pro YouTube, eu tava tentando subir esse vídeo, eu tive crise de ansiedade em casa. Acabou que eu tive 2 crises de ansiedade no dia depois, né? Porque é um momento, foi muito difícil do que eu passei na época. Só que na época, eu até conversei com uma outra mãe, uma colega minha, quando a gente está passando aquele momento ali, aquela fase, a gente não percebe, a gente leva, né? A gente vai levando. Só que hoje, quando a gente para ver tudo que a gente passou, é onde que vai cair uma ficha da gente. Eu falo que talvez é mais difícil, talvez bem depois do que aquele momento. Porque naquele momento eu estava anestesiada de tudo que eu estava vivendo, né? Então, eu não tinha tempo ali, vamos pôr assim, naquele momento, eu não tinha tempo para chorar, para ficar se lamentando, não tinha tempo não. Ali eu tinha que fazer, né? Então, assim, naquele momento ali eu me via orando, pedindo a Deus para tirar, né, a gente daquela situação. Hoje eu oro a Deus agradecendo, né, por eu ter meu filho do meu lado. Então, assim, aquele momento é um momento que a gente tá só passando por ele, né? A gente vai passando. E aí hoje, quando a gente para lembrar daquele momento lá, a gente vê assim, cara, como eu aguentei aquilo. Como eu fui forte naquele momento. E aí hoje a gente desaba. Até essa mãe, essa colega minha, o filho dela também é fissurado, né? Assim, então ele passou por aqueles momentos da cirurgia da criança com fissura e tudo. O Augusto teve essa intercorrência, né? Antes, ali no caminho, né? Antes da cirurgia da fissura, né? Então, ela também contando que naquele momento que ela estava passando com o filho dela, né? Aqueles momentos de cirurgia ali, o filho dela já acho que já fez, se eu não me engano, 3 cirurgias já. Então ela falou, a gente vai levando. Só que aí quando a gente para ver hoje, a gente olha uma foto deles, né, antes, ali a gente desaba. É nesse momento que a gente desaba. Então essa semana aconteceu isso comigo, né? Tive meus momentos de desabar. Mas é isso, né? Como se diz, a gente chora ali, né? A gente até tem uma frase de Charlie Chaplin, não vou lembrar exatamente como ela mas é uma frase assim bem bacana que quando está chovendo, né? Quando a gente está andando na chuva, aí é bom que as pessoas não vejam o nosso choro, nossas lágrimas, é algo assim. E é isso, então a gente entra para debaixo do chuveiro. Ali a gente toma aquele banho, as nossas lágrimas já descem, e aí quando a gente desliga o chuveiro, a gente já sai outra pessoa, né? Já sai revigorados ali. Então a gente já se seca, já se veste uma nova roupa, né? E já sai, né, bem. E é isso. Eu tenho igual meu pequenininho, eu não posso ficar chorando também na frente dele. Ele nem precisa ver isso, né? Porque ele precisa se espelhar na força que a mãe dele tem. E é isso. Mas é vida que segue, bola pra frente, né? A gente tem ainda um caminho longo a seguir, né? O tratamento dele ainda tá começando a respeito da fissura, né? Então a gente ainda vai ter umas outras cirurgias pra frente e que em nome de Jesus também vai correr bem como as outras, eu creio. E é isso. Então, pessoal, espero que vocês estejam comigo, né? Entenda esse meu sumiço.
Pode ocorrer por causa dessa internet minha também. Mas é isso, é bola pra frente. E aí agora, quando meu bolo terminar de assar, eu vou fazer uma caldinha pra ele e vou mostrar pra vocês, tá? Como é ser feito. E aí eu venho pra mostrar pra vocês no final, tá bom? E é isso. Até depois. Então, pessoal, aí eu coloquei uma caixinha de leite condensado. Esse é pra fazer a calda do bolo, tá? Coloquei uma caixinha inteira. Ali eu aperto bem a caixinha pra sair todo o conteúdo, né? Aproveitar bem. Aperto bem pra sair tudinho. E aí, depois que eu coloco o leite condensado, eu coloquei o chocolate em pó. Esse chocolate meu aqui é 50% cacau. Coloquei 2 colheres bem cheias. E aí, eu coloquei 1 colher e um pouquinho de margarina, tá? Eu tinha colocado 1 colher aí, e aí eu coloquei mais um pouquinho. E aí eu levei tudo ao fogo. E aí eu começo a mexer bem, para incorporar bem, né, os ingredientes ali. Coloco um fogo mediano, e fico sempre ali mexendo para não queimar, né? Não queimar o fundinho. E aí, pessoal, como eu vi a calda tava bem grossinha, eu coloquei um pouco de leite, tá? Para deixar a calda um pouco mais molinha. Eu coloquei bem pouquinho mesmo. Acredito que deva ter dado um meio copo de leite. Talvez nem tudo isso. E aí eu vou mexendo bem para incorporar bem o leite ali, né? Pra caldinha ficar bem mexidinha. E eu fico sempre atenta à panela, tá? Eu não deixo a panela ali sozinha para não queimar. E aí, pessoal, esse é o ponto que eu deixo a calda. Começou a dar essa borbulha aí, né? Eu já desligo o fogo pra já colocar no bolo. Então, esse é o ponto que eu deixo. Uma caldinha mais molinha. E é isso. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês colocando no bolo. Aqui tá o bolo. Ficou pronto. E aí, agora eu vou jogar a calda, tá? Por cima. Vou mostrar pra vocês. E a caldinha ficou assim. Ela está quente, tá? E aí, vou colocar agora por cima. Aqui vai espalhando com a colher. Gosto de colocar nessas gretinhas, ó. Porque como eu falei, esse é um bolo pra não ficar, como vocês estão, visivelmente bonito, e sim gostoso. Um bolo de conforto mesmo. Então eu gosto que ele fica bem molhadinho. Gosto de colocar a calda quente, porque parece que ela entra melhor. Eu costumo até fazer... Filho, cuidado. Eu costumo fazer furos no bolo também. Só que aí o bolo fica mais feio a gente fazendo furo assim, né? Pra mostrar aqui pra vocês no vídeo, eu não vou fazer não, pra ficar mais bonitinho. Cuidado.
Ó, tá quente. Eu vou espalhando, jogando bem nos cantinhos. E é isso, pessoal. Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho pra tirar um pedaço pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu vou cortar ele aqui agora pra vocês verem. Olha que bolo fofinho que fica. Eu gosto de fazer a caldinha bem molinha, pra caldinha entrar bem dentro. Como eu falei, eu gosto de fazer vários furos nele, pra caldinha entrar bem nele. Só que assim, visivelmente por cima, ele não fica tão bonitinho, você vê os furinhos, né? Mas, como eu falei, pra fazer um bolo de conforto mesmo, sabe? Algo bem chocolate mesmo. Aí assim, olha como é que fica. Eu vou experimentar com vocês. Muito bom. A caldinha que eu fiz com chocolate em pó, né? Não com achocolatado. É outra coisa. Dá um gostinho muito melhor. Bem especial. O bolo também, você colocar um chocolate em pó, fica bem mais gostoso. Mas é como eu queria usar o restinho de achocolatado que eu tinha, né? Aí eu botei ele no bolo e botei uma colherzinha de chocolate em pó e fiz a calda. Oi! E a calda eu fiz com chocolate. E é isso que foi o jeito que ficou. Muito bom. Quem vai experimentar? Bolo. Você já tá atrás de mim? Hum? Ó. Ficou bom? Como é que faz? Não, então, eu vou colocar pra você. Eu vou colocar. Então, olha aqui. O bolo ficou bom? Mais? Então. Não? Ficou ruim? Pessoal, e é isso o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem da minha receitinha. Não reparem na baguncinha. Sempre tem na casa, né? E é isso, finalzinho de domingo. Quis fazer esse bolinho.
Um bolinho de conforto mesmo, algo gostoso no final da noite pra gente comer. E é isso, pessoal. Comentem nos vídeos, se inscrevem no canal, curtem e compartilhem com amigos de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!